Olá, sejam bem-vindos à gravação de mais um vídeo para o nosso canal de YouTube Guia dos Perplexos. Nós estamos questionando se Deus existe, e com esse título estamos mostrando como era a educação de um jovem quando o Brasil não estava submisso às potências estrangeiras. Bem, a última coisa que dissemos no vídeo anterior foi como era a educação humanista dos inacianos, os jesuítas, dos irmãos Marista e das freiras franciscanas. Bem, então agora eu tinha feito o primário no Colégio Estadual João Fernandes de Brito, eu tinha feito um ano de estudos do admissão ao ginásio. Terminado esse ano de estudos, então, o primário era primeiro, segundo, terceiro e quarto ano primários. Aí, um ano a mais, um quinto ano, que seria o estudo do admissão ao ginásio, aquela coisa maravilhosa que era o vestibulinho, que nivelava. Passei, então saí do Colégio Estadual João Fernandes de Brito, ou Escola Estadual, para o Ginásio Diocesano de Propriá, sob a direção do padre José Antônio Curvelo Soares, diretor de fato, mas o diretor efetivo era o padre Darcy. E o padre Darcy era meu professor de inglês. E quem cuidava da parte material do ginásio diocesano era o professor Djalma, meu professor de português e latim. Já disse que ganhei aquele prêmio maravilhoso, eu, Valtemir Siqueirinha, Marlanfe Tavares Oliveira, filho de Sinésio Alves de Oliveira, Siqueirinha, filho de seu Siqueira, e o Valtemir, que nunca falou da família. Nossa competição era não se podia tirar menos de 9, quem tirasse baixava de nível, era desqualificado moralmente, e aí o padre Darcy faz uma competição. Como professor de inglês, para estimular o estudo do inglês, ele diz, se aqueles que tirarem 10 em todas as provas de inglês, receberão no final do ano, nas férias finais, o ano começava em fevereiro, o ano letivo, interrompia-se em junho, começava em agosto, o mês de junho era todo um mês de férias, todo. E recomeçava em agosto e terminava no dia 2 de dezembro. Pronto, aí nós tínhamos dezembro, janeiro e fevereiro, que era quando recomeçava o ano seguinte. Como eu passei no primeiro ano do ginásio diocesano de Propriá e tive esses 15 dias de férias, eu, Valtemir Siqueirinha, então fiz o primeiro ano no ginásio diocesano de Propriá, o segundo, o terceiro e o quarto. Coincidiu o final do quarto ano ginasial com a mudança da minha família para a capital, Aracaju, Sergipe. E aí, com essa mudança, perdi de vista o meu iniciador intelectual, Joselito Marques Silva, a quem eu devo muito, já disse a vocês, e agora eu estava só. Mas eu já tinha os fundamentos, eu já tinha a estrutura fundamental da minha mente, da minha inteligência, vontade, memória e sensibilidade já estavam construídas. O resto do edifício agora era a minha responsabilidade. O que eu tinha chegado era a conclusão de que tudo no universo atesta a existência de uma força inteligente. Então, com essa noção, eu vou fazer com que o resto da minha construção mental vá se desenvolvendo. E aí, eu vou por conta própria. Decidi agora escolher o meu caminho.
E qual é o meu caminho? Diversificar. Encontrar a verdade, a sabedoria. Já tinha encontrado uma primeira. Tudo no universo revela a existência de uma força inteligente. Não sabia ainda responder se essa força inteligente ouvia o meu pedido e se ela se comunicava com nós, seres humanos. Essa pergunta ainda estava sem resposta, mas eu espero dar a vocês essa resposta. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu tenho essa resposta. Eu estava com meus 20 anos aproximadamente, 19 anos precisamente. E aí comecei a pesquisar por mim mesmo. Tive um problema emocional, um problema de namoro, uma namorada que queria que eu casasse com ela, mas eu não tinha amor suficiente para casar. Renunciei ao meu amor verdadeiro por instâncias da minha mãe, que não tinha várias coisas contra essa garota pela qual eu era apaixonado. Então, obedecendo a minha mãe, eu tive que desistir desse amor verdadeiro, uma paixão muito bonita, de mim por ela e dela por mim, e aí para esquecer, e aí ser constrangido por uma outra menina que se apaixonou por mim a casar com ela. Ameaçado pelo tio dela, que era delegado, eu já na capital, Aracaju, trabalhando no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Então, minha irmã Marilena Gaio, sabendo, eu escrevi para ela dizendo o que estava acontecendo, e ela disse que eu viesse para o Rio de Janeiro, desse uma desculpa e me livrasse dessa moça e dessa ameaça, porque ela tinha cortado os pulsos. E aí o tio dela, que era o delegado, disse que se a sobrinha dela tentasse matar de novo por minha causa, ele me mataria. Como meu pai também tinha as costas largas, porque era o principal cabo eleitoral do governador Leandro Maciel, então eu decidi, junto com a minha irmã Marilena, morando aqui na Rua Silveira Martins, 40, ao lado do Palácio do Catete, e vim para o Rio, me despedi lá da mocinha que achava que eu estava de férias. O diretor e os contadores do banco, contador e vice-contador, entraram na minha trama, sabendo do problema que eu estava sofrendo, e aí eu vim para o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, então, eu terminei os meus estudos. Em Aracaju, eu tinha feito o primeiro ano e o segundo ano científico, no colégio Tobias Barreto. E eu era nota 10, exceto em matemática, física e química. Então eu decidi que deveria vir para o Rio por necessidade premente, para não me confrontar meu pai com o delegado de Aracaju. Meu pai evidentemente ia tomar satisfações e os dois iam trocar tiros dentro da delegacia. Para evitar isso, fiz todo esse planejamento de vir para cá e a minha irmã Marilena me ajudou. Com essa armadilha, eu deixei a garota lá apaixonada e vim para o Rio de Janeiro. Isto é a minha história normal. Dentro da minha história normal, voltamos agora à minha história intelectual e espiritual. Tomei as rédeas da minha própria autoeducação. E aí eu já tinha um postulado. Pelo menos era verdade para mim que tudo no universo comprova a existência de uma força inteligente. Se ela se comunicava comigo ou não, isso era outra história. Mas aí eu decidi continuar a minha busca, e essa busca supunha diversificar. E aí o que é que eu fiz? Eu fui estudar o I Ching, tá vendo? O I Ching, para conhecer o Tao Te Ching, o Tao, que é uma experiência maravilhosa, né? O equilíbrio dos opostos. No Tao não há opostos, não há concorrência, não existe choque, são complementares. No nosso caso, são opostos concorrentes. E no Tao são opostos complementares. Eu estudei o I Ching, aprendi a doutrina do Tao
e Tao, T-A-O, Tao Te Ching, o taoísmo. Depois disso, fui estudar alquimia e seus mistérios. Tá vendo? Aí aqui eu já vi o seguinte: a autora desse livro de alquimia, ela mostrava que os mistérios da alquimia, aqui simbolizados pelo rei e pela rainha, coincidiam com a descrição de Gênesis 1, que Deus cria o homem e diz: reinai sobre a terra, reinai sobre as aves, reinai sobre as bestas marinhas. E eu aí começava a perceber que há uma inelutável ligação entre religião e ciências alternativas, ou seja, as ciências dos mistérios, e não abandonando sob nenhuma hipótese as ciências oficiais. Então eu assim tinha agora enveredado por um caminho pessoal, no qual eu estava estudando tudo, tendo superado um problema emocional que eu deixei em Aracaju, uma namorada por quem eu era apaixonado, não vou dizer o nome dela, mas eu sempre manterei ela na minha mente e no meu coração, fugindo de uma namorada que o tio queria que eu casasse com ela, e ela, porque ela queria casar comigo, e me ameaçou de morte, e eu então vim para Rio de Janeiro, a idade de 19 anos para 20 anos. E aqui eu decidi tomar as rédeas da minha própria educação, como eu disse. E aí, o Tao, o estudo do I Ching, o Tao Te Ching, foi a minha o meu primeiro estudo, vamos dizer assim, metafísico, né? Não considerar que a natureza apresenta opostos que colidem, né? Mas os opostos se complementam. Então, era só saber fazer essa complementaridade. Depois do I Ching, eu passei para a alquimia, e aí eu percebi, como eu disse a vocês, a ligação entre Gênesis 1, a criação do homem por Deus, Elohim, Bereshit bara Elohim. Eu ainda não lia no original hebraico, mas dizia: no princípio Deus criou o céu e a terra, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus criou o homem, a sua imagem o criou, macho e fêmea os criou, e depois disse: dominai sobre as aves do céu, sobre as feras da terra e sobre os monstros do mar. Aí eu percebi então que havia uma ligação maior do que eu pensava entre as ciências acadêmicas. Eu agora estava matriculado no Colégio Estadual Rivadavia Correia, do lado do Ministério da Guerra, porque eu não queria mais voltar ao científico devido à minha dificuldade de matemática, física e química. Então me matriculei no Colégio Estadual Rivadavia Correia e fiz o curso Madureza, tirando assim notas acima de 9, entre 9,5 e 10 em todas as matérias. Eram módulos e a cada módulo eu tirava 9,5, 10, 9,5, 10. Complementei assim meu segundo grau. E aí continuava, então, pela minha vida intelectual normal, complementava o meu segundo grau, ou seja, deixava o científico e fazia o clássico. O clássico no Colégio Estadual Rivadavia Correia, do lado, não sei se ainda existe, no lado do Ministério da Guerra, Central do Brasil. E, ao mesmo tempo, eu fazia os meus estudos místicos e percebia que havia uma ciência intermediária entre a religião e os mistérios das ciências alternativas. Então, agora eu tomava sob meu próprio controle a minha vida. Aí, mais uma vez, a alquimia me levou a uma discípula de Jung. Então, Marie-Louise von Franz é discípula de Jung. O livro de alquimia dela fala frequentemente sobre Jung. Introdução ao simbolismo e à psicologia. Eu estava já dentro das ciências mentais profundamente. E aí comecei mais ainda através do estudo do tarô. Pronto. Com essas noções iniciais, eu estava então
fazendo a minha própria, o meu próprio desenvolvimento, desenvolvendo aquilo que o Galego do Senhor Eliseu tinha me dado os fundamentos. Agora a construção era ao meu alvitre. Então, terminei o clássico no Colégio Estadual Rio da Lavra Correia por módulos, curso Madureza, servi ao Exército no Depósito de Subsistência CDI e CDF, Companhia Depósito, CDS, em Benfica, Companhia Depósito de Subsistência do Exército. E ali, ao mesmo tempo, eu fiz meus estudos para ser monge beneditino no Mosteiro de São Bento. Então, assim, eu ampliava ao máximo o leque de possibilidades de saber se eu tinha comunicação com essa força. A força eu já não tinha dúvida, existia. Tudo atesta, o meu primeiro postulado, tudo atesta a existência de uma força inteligente no universo, que governa o universo. A isso eu já tinha chegado, através dos meus esforços agora pessoais, construindo o edifício que Galego de Senhor Eliseu, Joselito Marques Silva, tinha lançado as bases, eu agora estava levantando o edifício. E agora eu não sabia se a minha mente tinha contato com essa mente. E aí o que eu percebi é que essa mente, na Bíblia Sagrada, Gênesis 1, capítulo 1, dizia: no princípio Deus criou o céu e a terra, criava o homem, a mulher e os criava reis e rainhas. Então, havia agora uma ligação natural, segundo a minha concepção, entre a Bíblia, ou seja, a ciência sagrada, as ciências dos mistérios, que são esses livros aqui, né? Os mistérios da alquimia, as ciências misteriosas, alquimia e seus mistérios, né? O Tao Te Ching, que é também o I Ching, né? Que também é uma religião misteriosa, que não aceita que existem opostos conflitantes no universo, mas que isso deve ser transformado em opostos complementares, e assim eu ia pouco a pouco atingindo uma sabedoria cada vez maior, mas devo muito a Joselito, alicerçado naquilo que ele fez. Então descobri que a Bíblia tinha um valor enorme, a Bíblia era um repositório de mistérios, e havia vários livros que também eram livros misteriosos. E eu comecei a fazer a ligação entre a Bíblia, os mistérios da Bíblia e os mistérios das outras religiões, doutrinas, e aqui são os principais. O I Ching, a alquimia, aqui essa, Marie-Louise von Franz, falava de Jung, e aí pela primeira vez eu vi o nome Jung, que se escreve Jung, né? E aí eu comecei a ter curiosidade. E finalmente os estudos do tarô. No tarô, mais uma vez, eu vou encontrar Jung. Continuando essa minha pesquisa, eu fui longe. Decidi então agora entrar profundamente na mente humana, já que era fundamental eu saber se a minha mente, a minha pequena mente humana, tinha ligação, conexão, comunicação com a mente criadora. Veja, postulado 1, tudo no universo atesta a existência de uma força inteligente, criadora, inteligente, inteligência, vontade, memória. E eu também tinha uma inteligência, vontade e memória, segundo a Bíblia, criado à imagem e semelhança dessa inteligência suprema. E eu então fui agora em busca da minha inteligência para ver se eu fazia uma conexão entre a minha inteligência e essa inteligência criadora. Eu já não tinha mais dúvida de uma coisa: eu tinha uma inteligência, eu era um ser inteligente, tinha inteligência, vontade, memória e sensibilidade. E já tinha certeza de que, pelas ciências acadêmicas, escolares, né, chamadas profanos, mas nada é profano, e as ciências auxiliares, os mistérios, eu agora estava nessa tentativa de conexão entre a minha mente
e a mente cósmica. Então, aí eu fui fundo. Como é que eu poderia me aprofundar na mente cósmica? Através da Bíblia. E como é que eu poderia me aprofundar na minha mente? Através de uma ciência nova que eu descobri. Então já estava ali com o Tao Te Ching, com a alquimia. Aí eu fui agora à educação pessoal. Um sistema que mostrava que eu poderia me desenvolver e tornar a minha mente mais poderosa, né? Então, como eu disse, eu me tornei percebi que eu tinha uma inteligência com uma capacidade muito grande, e aqui a editora Pensamento, né, me foi presenteada por uma espírita, pai de um dos meus amigos, né? E aí ela me deu esse livro, onde está aqui o método para que eu pudesse me tornar uma pessoa capaz de atingir os mistérios do universo. Então, a figura central seria esta. Você está o tempo todo emitindo e recebendo pensamentos, isso eu já sabia. O que eu queria saber é se esses pensamentos emitidos e recebidos pela minha mente chegam à mente suprema. Essa era a pergunta que ficou. Esse livro me ajudou muito, foi o primeiro livro que eu ganhei. E eu pretendia me tornar um homem superior, que aqui está dito o que é, quais as qualidades que ele tem. Mas tudo isso podia ser sintetizado em uma única figura, que parece uma rosácea, que foi, assim, a chave de toda a minha pesquisa. Deixa eu ver se eu acho essa rosácea. Não foi esse o livro que eu recebi, evidentemente. Esse eu comprei a edição nova, né? Que queria me tornar esse homem, onde eu já conhecia que tinha um corpo físico, biológico, e um corpo astral, etérico astral. Então já tinha cada vez mais avançado na direção da realidade. O homem não é só matéria. A matéria constitui o corpo denso, mas além dele tem o corpo etérico, o duplo que está em torno dele, envolvendo o duplo etérico, confundidos com ele, a aura. Então, a aura não é corpo. O corpo físico e o corpo etérico, o duplo etérico, segundo as modernas ciências da época já tinham. E aqui a aura, que é apenas um envoltório. Eu tinha chegado a isso, e tudo isso, eu tenho que encontrar a figurinha. É uma rosácea. Aqui são exercícios, mas tudo está resumido nesta maravilhosa figura. Pronto, memorizei essa figura. Essa figura resume tudo. Aqui nós temos um círculo dividido ao meio. Voltamos ao Tao Te Ching. Metade é preto, metade é branco, como o Tao Te Ching. E aqui nós temos 4 temperamentos. O temperamento que sabe descansar, o temperamento que quer um relacionamento com o próximo, o temperamento que quer estudar e o temperamento que quer dominar. Então, seria conciliar esses temperamentos e sabendo que eu tinha emoção e razão. A parte negra dessa rosácea é considerada emoção. Negra porque nós não dominamos, né? Mas ela é útil. E a razão branca, então, sendo pintados no I Ching, como preto e branco, a figura era a mesma. Mas aqui ocidental, educação pessoal. No caso do I Ching, nós tínhamos aqui a figura do ponto de vista do oriental, da filosofia oriental. Agora eu já não estava mais na religião oriental. Eu já tinha passado pela alquimia, que já era árabe, chinesa e europeia, então já estava universal. Tinha me tornado, como dizia Leonardo da Vinci, tinha me tornado facile cosa sei farsi universale, dizia ele. É uma coisa muito fácil tornar-se universal. E aí o que é que eu fiz? Caíram os livros. Eu peguei 2 livros muito semelhantes. Um é recebido de presente.
que me deu essa rosácea maravilhosa que nunca mais eu iria esquecer. Ela seria a chave da minha educação pessoal. E aí, como eu já expliquei para vocês, ela era a mesma coisa que o Tao Te Ching, mas de um ponto de vista ocidental. Aqui está. A rosa, com um lado negro, que era a emoção, e um lado luminoso branco, que era a razão, e 4 temperamentos. Não vou dizer agora os nomes da época, mas não importa. Um dominador, que é o exercício, aquele que tem uma vontade férrea. Um intelectual, que quer conhecimento. Um que quer o relacionamento social, que valoriza a vida social. E o outro que é o que sabe descansar, o que gosta do prazer, valoriza o prazer e o repouso. E com esses 4 temperamentos, unidos à emoção e à razão, e controlados por ela, em harmonia com ela, eu então recebi esse livro de uma mulher espírita, kardecista. Foi o primeiro livro que me impeliu à direção certa, porque agora eu estava já conciliando, é o que o livro faz, a mente humana, aquela rosácea, seria o microcosmos, ou seja, a minha mente, que, segundo a noção que ela me dava, unia-se ao macrocosmos. Pelo menos em tese, aqui eu tinha tido a resposta. Então, a mente única, ela tinha uma existência. Isso era o postulado básico. Tudo no universo revela uma causa inteligente. Aí eu fui fazer um curso na Igreja Matriz Santo Antônio com o nosso queridíssimo William Thomas, professor Luiz Carlos Thomas. Esse era católico, e aí eu fiz o meu primeiro curso de parapsicologia, Renascer para a Vida. 30 aulas, o nome era Dom, não sei o que era Dom, ele fez veja, ele autografou o livro com meus votos de felicidade. Thomas, Duque de Caxias, RJ, 22 de maio de 91. Aí eu fazia meu primeiro curso de parapsicologia com um professor católico, cristão católico. Então, mas olha, nada aqui contradizia nada aqui. Ou seja, quebravam-se as barreiras. Aqui eu tinha um livro espírita, feito pela editora O Pensamento. Aqui eu tenho um livro católico, dado por Luiz Carlos Thomas, católico. A ideia fundamental era a mesma. Existe um poder supremo, uma mente suprema, todos os 2 livros diziam a mesma coisa, e o ser humano pode se comunicar com essa mente. Aí eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa certeza, mas aqui era, nesses 2 livros, um espírita e outro católico, eu tinha a mesma coisa, o mesmo conteúdo de afirmação, que eu iria comprovar. Eles diziam que sim, a minha pergunta estava respondida teoricamente, mas agora eu queria essa resposta praticamente. Eu tinha que chegar a essa resposta. Eu tinha do Thomas, aqui no curso de 30 aulas de parapsicologia, eu tinha a resposta dele. E no curso aqui, que é anônimo, a editora Pensamento é quem edita, mas o autor não dá nome, escreve apenas EP. Ele faz as iniciais, mas ele se esconde, e a editora é Pensamento. Enquanto que Thomas, né, meu amigo pessoal, admirou-se com as minhas capacidades. Eu já era um paranormal. Já fiz uma porção de brincadeiras que o pessoal, quando eu era chamado lá para frente por ele, quando ele me chamava, aí o pessoal já ficava esperando que ia acontecer alguma coisa fora do comum, porque Thomas tinha chamado o Marlanf, e então a expectativa já era de que alguma coisa diferente acontecesse. E aí, assim eu tive esses 2 livros importantíssimos na minha vida. Vamos encerrar esse vídeo mostrando. Esses 2 livros afirmavam a minha pergunta dos 6 anos. Há uma comunicação entre a minha mente e a mente divina. Ambos diziam sim, há. Este católico, está aqui o meu amigo Thomas,
DOM. Não me lembro o que significa a sigla DOM. Eu tenho o diploma, eu tenho o certificado, eu tenho aqui o livro autografado, olha só, que coisa maravilhosa. Thomas, com meus votos de felicidade, Thomas. Duque de Caxias, RJ, 22 de maio, data do meu quase aniversário, de 1991. Podem vir aí, está autografado. Eu gosto de documentos. Em 1991, eu tinha meu primeiro curso de parapsicologia. Acabamos aqui esse vídeo aos 30 minutos e eu vou continuar a minha caminhada. Vamos continuar a caminhada, mas por enquanto eu tinha chegado agora a uma resposta. Só que essa resposta não era minha. Essa resposta era dada por duas doutrinas diferentes, o Espiritismo e a parapsicologia, do ponto de vista dos rosacrucianos, porque ele era Rosacruz, mas era católico. E aí, aqui, eu brilhei. Nesse curso, eu brilhei, porque tudo que era, conheci o consciente e o subconsciente. E aí, através dos exercícios, o consciente tomava conta do subconsciente e a gente fazia mágica. Uma coisa não dá para descrever. Fabuloso. Então encerremos aqui o nosso vídeo com esses dois livros maravilhosos que me davam resposta lá dos 6 anos. Eu me comuniquei com Deus, eles diziam ambos, sim, você se comunicou com Deus e Ele quer se comunicar com você. Eu tinha a resposta teórica, mas como a minha mente aristotélica tomista, eu tinha que ter a minha própria experiência. É o que vai acontecer daqui para frente. Então, obrigado, vejam esse vídeo, deem seu like, inscrevam-se no canal, comentem e até o próximo, se Deus quiser.